Olá, seja muito bem-vindo! Nessa nossa aula, nós vamos ver como instalar o Docker no ambiente Windows e também no ambiente Mac. Eu já estou aqui com o site do Docker, que é o docker.com, aberto na minha máquina para que a gente possa fazer o download do executável e instalarmos primeiro no ambiente Windows. Então, eu vou clicar aqui em Products e depois em Docker Desktop. Logo assim que a gente clica nesse botão, já é exibida essa página para a gente com a possibilidade de realizar o download para o Windows. O download do arquivo que a gente faz aqui é de aproximadamente 500 megas. Para agilizar, eu já fiz esse download e eu já estou com o arquivo aqui na minha máquina. Então, vou abrir aqui a minha parte de download do navegador e vou pedir para abrir o arquivo. E aqui a gente tem a nossa tela de instalação do Docker. Então, ele está falando que ele vai instalar alguns componentes requeridos no Windows. A gente vai falar a respeito desse cara aqui um pouquinho mais para frente e que vai adicionar um atalho na nossa área de trabalho. Eu simplesmente vou dar o OK aqui. Além do arquivo grande, a instalação é um pouquinho demorada. Então, eu vou cortar o vídeo para que a gente consiga agilizar o processo de gravação, tá ok? Pronto. E agora nós temos o Docker instalado na nossa máquina, mas a gente ainda tem coisa a fazer. Eu vou clicar aqui em Close. E agora é interessante a gente reiniciar a nossa máquina. Então, eu vou reiniciar e já eu volto. Bom, eu reiniciei minha máquina e conforme vocês podem ver, logo assim que meu computador iniciou, ele já abriu essa tela aqui para mim, que é o termo de aceitação dos serviços do Docker. Então, eu vou clicar aqui para aceitar os termos e vou dar um OK, né? Vou aceitar. Depois disso, ele tenta iniciar o aplicativo do Docker e aparece essa mensagem aqui para a gente, pedindo para que a gente instale o WSL2, que é o Linux Kernel dentro do Windows. Para fazer isso, a gente vai precisar acessar esse link que está aqui. Então, eu vou clicar nesse link para abrir dentro do browser. Então, o link foi aberto, eu vou tirar essa mensagem aqui da frente e vou clicar aqui para baixar o pacote. Ele fez o download do pacote, eu vou clicar aqui para abrir o arquivo e vou fazer a instalação dele. Pronto, ele foi instalado, eu vou finalizar e vou pedir para reiniciar o computador novamente para que a gente prossiga na instalação. Após inicializarmos o computador, a gente já pode perceber aqui embaixo o íconezinho, ele estava até se mexendo aqui agora, que ele estava iniciando. E agora que ele parou, se a gente clicar nele, ele vai abrir a janela, né? Vai exibir essa dica aqui para a gente, mas ele já está pronto para ser utilizado. E uma prova disso é que ele já exibe aqui para a gente um container Getting Started, para a gente poder iniciar e testar para ver se está tudo funcionando direitinho. Então, eu só vou copiar esse cara aqui e vou abrir o prompt de comando. Vou colar esse comando aqui do Docker e vou pressionar Enter. Com isso, o Docker ele vai fazer o download da imagem do container de Getting Started e vai colocar esse container para rodar na nossa máquina. Eu vou dar um OK aqui para permitir que ele utilize redes internas. E se a gente perceber aqui atrás, a gente já tem o container rodando na nossa máquina. Bom, com isso, o Docker está instalado no nosso ambiente Windows e está pronto para ser utilizado. Agora, eu vou mudar para o ambiente Mac para mostrar como é que a gente faz para instalar o Docker também no Mac. Bom, já estou aqui no meu ambiente Mac e também já estou com a janela do Docker aqui, com o website do docker.com aberto no meu computador. O caminho é exatamente o mesmo, então nós vamos clicar aqui em Products e depois em Docker Desktop. Aqui a gente tem uma pequena diferença. Até um tempo atrás, os Macs eles tinham o chip Intel de processador. A partir dos últimos anos, das últimas versões do MacBook, a Apple lançou o processador M1, que é proprietário da própria Apple. No meu caso, eu tenho um MacBook que utiliza um M1. Então, no meu caso, eu tenho que baixar a versão do Mac com o Apple Chip. Se você tiver um MacBook um pouco mais antigo, você vai precisar instalar o Mac com o Intel Chip. Assim como no Windows, o arquivo que a gente faz o download aqui é um pouquinho grande. E eu já adiantei esse processo e já fiz o download para minha máquina. Então, eu só vou clicar aqui para abrir o arquivo.
Para fazermos a instalação, basta que a gente clique em Docker App e arraste ele para dentro da pasta Applications. Ele vai fazer o processo de cópia e de instalação dos arquivos para dentro dos nossos aplicativos. Pronto, ele finalizou a instalação do Docker dentro do nosso MacBook. Eu vou fechar essa janela aqui, vou apertar Command espaço e vou digitar Docker para que a gente consiga abrir o nosso Docker App. Eu vou confirmar que eu desejo abrir o arquivo e pronto, o Docker está aberto na nossa máquina e instalado também. Aqui é exatamente a mesma coisa que nós fizemos no Windows. Então eu vou copiar esse comando aqui, que é um comando que vai fazer download da imagem aí de Getting Started do Docker para poder a gente ter certeza de que está tudo funcionando. Vou apertar Command espaço novamente e vou pedir para ele abrir o terminal. Uma vez que o terminal foi aberto, eu vou colar aqui o comando do Docker e vou pressionar Enter. E ele vai fazer o mesmo processo. Ele vai encontrar a imagem, vai fazer o download dessa imagem e vai colocar um container para rodar com a imagem que foi feito o download. Se nós voltarmos aqui para o Docker, nós vamos ver aqui a nossa imagem rodando perfeitamente. E com isso, nós finalizamos a instalação do Docker também no ambiente Mac. Bom, pessoal, com isso finalizamos mais uma aula. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!